Ana Maria, você me pergunta se pode fazer redução de mama e como se faz. Claro que pode fazer redução de mama. O professor Pitangui, aliás, que é o nosso ícone brasileiro da cirurgia plástica, que projetou o Brasil no mundo inteiro através da cirurgia plástica, ele se projetou também na cirurgia plástica por uma técnica própria que ele desenvolveu de redução das mamas. Porque nos anos 60, que foi quando ele publicou essa técnica, o padrão que as mulheres brasileiras desejavam era o padrão de mamas pequenas. Então a cirurgia de redução de mama no país foi uma das mais desenvolvidas e as nossas técnicas são as mais conhecidas no mundo, porque no resto do mundo todo mundo queria aumentar as mamas, nos Estados Unidos, nos países germânicos. Então a redução de mama é uma cirurgia muito procurada, muito praticada, existem diversas técnicas, elas têm que obedecer a certas características do paciente. Nós temos que saber se o paciente ele vai amamentar ou se já amamentou. Nós temos que ver as doenças que o paciente eventualmente tem, se ele tem cistos na mama, então nós já usamos essa cirurgia para tratar essas doenças. Então tem uma série de características próprias para cada paciente, mas de um modo geral, saiba você que a redução das mamas é uma das cirurgias mais bem desenvolvidas no Brasil. Hoje em dia a gente faz muita redução de mama, mas fazemos também muita cirurgia de aumento de mama, posto que hoje em dia o padrão estético é de mamas um pouco mais cheias e maiores. Lana, você me pergunta qual é a cirurgia plástica do momento. Não existe uma cirurgia plástica do momento. Existe momentos diferentes por cada cirurgia plástica solicitada pelos pacientes. Por exemplo, os nariz, hoje nós estamos num momento de grande evolução técnica, em que temos resultados duradouros, preservando a função, e fantástico. É um momento de evolução da ciência que nos oferece isso. Então nós temos para todas as cirurgias o momento que está no ápice, e o momento que está no ápice é o momento atual. O cirurgião poderá fazer narizes bonitos a partir do material que ali está, que é um material vivo que você não pode transformar totalmente. O nariz bulboso, por exemplo, a gente pode fazê-lo mais delicado, afiná-lo, mas nem sempre você pode fazer como se fosse uma ponta de nariz caucasiano de uma pessoa branca e de pele fininha. Existem limites, o cirurgião tem que obedecer aos limites que aquele corpo dá. Então o que nós temos que fazer é escutar do paciente que tipo de nariz ele idealiza para si próprio. E dentro dessa idealização, a gente tentar mostrar o que a gente poderia conseguir mais próximo daquilo e quais são os nossos limites com relação a isso. Thaís, não é assim. Primeiro porque existe um padrão de beleza que os pacientes pedem por ele. O cirurgião plástico não atende a padrões de beleza que ele próprio acha interessantes. Ele tem que atender aos padrões que o paciente solicita a ele. Então, quando o paciente chega ao meu consultório, eu pergunto: o que é que você precisa de mim? Onde é que eu posso ajudá-la? Se for com relação às mamas, por exemplo, ela vai dizer o que ela quer e dentro daquilo a gente vai dar a orientação, primeiro, se vale a pena ou não, e segundo, o que seria possível tentar, quais são as vantagens e as desvantagens do processo ou da cirurgia ou do tratamento proposto. E aí, numa inter-relação bastante transparente entre médico e pacientes, decide-se o que se vai fazer. Thaís, o menos invasivo, sem brincadeiras, é perder peso. Mas isso é uma coisa que nem todas as pessoas conseguem, ou por uma razão de hábitos de vida, de hábito alimentar, ou por uma razão, às vezes, endocrinológica. Tem pessoas que têm facilidade para ficarem mais gordas. Existem várias propostas para se perder peso. Nós, no meu serviço de cirurgia plástica, praticamos fundamentalmente a lipoescultura, que é um processo invasivo, mas perfeitamente controlado e de alcance definido e determinado,
e de riscos bem definidos, de um modo geral, riscos bem baixos e previsíveis. Claro, isso desde que fracasse os processos de perder peso. Suelen, me parece que você fez uma rinoplastia e não ficou satisfeita com o resultado. Você está numa situação do que nós chamamos de uma rinoplastia secundária. Você pode perfeitamente se submeter a uma rinoplastia secundária, mas é preciso saber exatamente qual é a sua insatisfação, quais são os problemas que ficaram no seu nariz que não lhe agradam, para a gente poder dizer para você o que deve ser feito e quais são as perspectivas de resultados. Mas é perfeitamente possível, é comum nós que já temos uma clínica grande, muitos anos de experiência, recebermos em nossos consultórios pacientes que fizeram a cirurgia e por alguma razão não ficaram totalmente satisfeitas. Então você está no quadro ou no grupo de pacientes que nós chamamos de pacientes para uma rinoplastia secundária. Existe mesmo o caso de rinoplastias terciárias ou com mais do que 3 cirurgias. Não é o desejável, mas infelizmente acontece e isto é possível sim. Só que o seu caso tem que ser analisado por um cirurgião experiente, que faça nariz, que goste do campo da cirurgia de nariz, para então te orientar no que eventualmente poderá ser feito para você. Cristiano, a propósito da residência no Hospital Dyer, a residência médica em Hospital Dyer, ou estágio em uma especialidade, obedece a critérios de acordo com cada especialidade. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem critérios próprios para aprovação de um médico que, ao terminar um estágio ou residência, ele ingresse na sociedade como membro especialista. Ele cumpre esse estágio e tem que fazer a prova de especialista. E conta muito ponto nessa prova a pessoa que faz esse estágio no serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Dyer é um serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para formar especialistas desde 1984. De forma que, para entrar nesse estágio ou nesta residência, você tem que fazer a prova seletiva. Então você tem que se dirigir à Secretaria do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Dyer e lá saber quais são os pré-requisitos e fazer a sua inscrição. Rosângela, o que interessa, na verdade, é um pré-operatório bem feito. Nós temos que ter um pré-operatório que segue a um protocolo, em que nós vamos ver as condições das análises clínicas ou exames de sangue e urina do paciente, exames de imagem, enfim, nós vamos fazer um check-up pré-operatório para ter certeza de que as condições são boas. Então, as condições de tratamento de uma pessoa de 50 anos, 60 anos ou mais de 60 anos definitivamente não são diferentes de uma pessoa de 20, 30 ou 40. Eu acho que os cuidados têm que se tornar um pouco diferenciados quando você fala em pessoas com mais de 70 anos, 80 anos.